Hoje aqui a gente falou bastante do quão é importante o produtor não ver a indústria como um inimigo, mas sim como uma parte do sucesso que é necessário, né? Não existe indústria sem produtor de leite e não existe produtor de leite sem indústria. Mas uma coisa que a gente não falou aqui, e tem muito a ver com essa questão de diferenciar produtos, é o consumidor, o papel do consumidor, que, em última instância, é quem manda nos outros dois elos da cadeia, que é o produtor e a indústria. Tá? E eu vim trazer para vocês um pouquinho por que surgiu a certificação, por que é uma oportunidade de diferenciar, e alguma análise que eu fiz em relação dos números apresentados e do que a gente discutiu hoje também na parte da manhã, em termos de sustentabilidade e agricultura regenerativa. Acho que a gente tem um potencial maior do que talvez os outros estados, independente do percentual da produção de leite, de contribuição do estado, seja 1%. Né? Mas a gente vai ver a qualidade, quanto que esse 1% pode ser benéfico para o meio ambiente. E aí a gente entrar no nicho de mercado, numa oportunidade que pode ser extremamente diferenciada. Não sei se eu vou conseguir falar sobre tudo isso em 30 minutos, mas eu prometo que eu vou tentar. O desafio é grande. Então, vamos lá. Quando a gente fala de certificação, certamente todos nós conhecemos algum produto que você identifica facilmente, selo de empresa amiga da criança, um produto que é livre de BPA, e uma certificação de origem, por exemplo, uma carne Angus, as certificações relacionadas a produtos de origem artesanal ou denominação regional, todos esses selos são certificações. E, em Minas Gerais, a gente tem certificações de dois tipos. As certificações que são compulsórias, né? Por exemplo, o selo do Inmetro, para produtos industrializados, que não para consumo humano, né? E temos lá também a inspeção. Isso são certificações também, ou selos, como vocês preferirem, mas que são compulsórias e obrigatórias. E o que é uma certificação voluntária? É algo que parte do desejo do produtor em consonância com a indústria, mas você não pode ser uma coisa, eu resolvi que eu vou criar um selo de leite de capim, por exemplo. Ótimo, aí você vai ter que fazer um processo jurídico, inclusive passar. Quem coordena as certificações voluntárias, representando o Ministério da Agricultura, é a CNA. Tá? Então, a certificação de leite A2, por exemplo, que eu vou apresentar para vocês, ela é gerida e controlada pela Confederação Nacional da Agricultura. Isso quer dizer que cada animal, individualmente, que tem a sua genotipagem, uma análise para verificar qual que é o perfil genético, eu vou explicar o porquê, ele é identificado individualmente na CNA, inclusive com a cópia do laudo de genotipagem dele. Então, é um trabalho sério, porque envolve saúde humana, né? Você não pode permitir que um leite seja contaminado com outro. Então, o processo de rastreabilidade para esse tipo de certificação é bastante severo, né? E é importante que seja assim, para não gerar descrença nessa qualidade nutricional do leite. Eu vou explicar um pouquinho mais do motivo. Então, ilustrando aí, a gente trabalha com a certificação para vacas A2A2, que é uma característica que permite que o leite deixe de causar desconforto para as pessoas que relatam desconforto quando consomem o leite, e não questão relacionada à lactose, tá? É uma característica mesmo, e a gente acredita que 20% da população que acha que tem intolerância à lactose, ou acha que tem alergia à proteína do leite, que é uma outra questão médica, tanto a intolerância à lactose quanto a alergia da proteína do leite são passíveis de serem detectadas através de exames laboratoriais, só que não é todo mundo que faz, né? Quem desenvolve intolerância à lactose faz muito bem não parar de tomar leite, porque a lactase é uma enzima que quebra o açúcar do leite, só que ela é uma enzima que a gente chama substrato dependente. Ela só é desenvolvida no corpo humano na presença de leite. Então, se você ficar muito tempo sem consumir leite, nenhum tipo de derivado, e já tiver uma tendência natural para isso, a chance de você parar de ter essa enzima, ela existe. Mas se você voltar a consumir e não for um outro problema mais sério, que é uma mistura de questões nesse caso, provavelmente você vai deixar de ter esse problema. Tá? Então, só para deixar claro, o A2 não tem nada a ver com intolerância à lactose e não tem nada a ver com alergia à proteína do leite, que é um problema de saúde, que é mais comum em crianças até mais ou menos 3 anos de idade, muito raro em adultos, e atinge o percentual de 3 a 5% das crianças dessa faixa etária. Tá?
A questão da facilidade relatada no consumo do leite A2, ela já é algo que é comum em cerca de 20% da população. Então, muitas vezes as pessoas param de consumir leite e não vão investigar o motivo, e, se você for ao fundo, pode ser uma coisa muito simples de resolver, né? O mercado, pelo menos, está apresentando uma ótima... Está recebendo muito bem esses produtos, eu vou comentar por quê. Essa segunda certificação que está aí, que também a gente atua com ela, por isso que a minha posição foi muito feliz, que eu estou vindo de uma bola no gol para chutar, e na próxima palestra a gente vai falar de uma marca que tem a certificação de bem-estar animal. Essa já está olhando, ainda que ela seja extremamente benéfica para o que acontece dentro da fazenda, porque, claramente, cuidados com o bem-estar animal são amigos da rentabilidade e não inimigos de forma alguma. O mercado consumidor também tem uma preocupação crescente, né? Haja vista a quantidade das famosas fake news, né? Eu nem vou citar nomes, mas vocês sabem quando eu falo que qualquer prática que é feita na fazenda normalmente é abordada num contexto, fora do contexto. Isso causa cada dia mais diminuição no consumo de leite. Isso é um problema também, não só porque o leite é um alimento muito nobre, mas porque ele também é responsável por empregar e gerar renda para uma parcela importante da população brasileira, né? Então, muito de tudo que surgiu veio da certificação do movimento que a nossa empresa criou, já tem mais ou menos uns 12 anos, quase 10 anos, que era o Beba Mais Leite, né? E esse movimento veio para quê? Foi muito antes da certificação, para parar de reclamar de gente falando mal do leite e falar bem do leite, baseado na ciência, tá? Então, talvez você já tenha tido a oportunidade de ver algum post em rede social. Começamos um trabalho, surgiu de uma raiva que duas sócias nossas passaram, que elas eram mães com bebês que levaram ao pediatra, e as crianças, bebês não, já eram crianças de 2, 3 anos, recomendação: não pode beber leite de vaca. Por quê? Não pode, faz mal, inflama. Aí, para uma doutora, uma estudiosa, aquilo ficou, mas por quê? Aí, a pé não tem porquê, porque eu ouvi dizer que na hora que vai tirar a fundo, aí você vai trocar pelo quê? Por fórmula, por coisas que são com a composição nutricional muito inferior à do leite, mas sem nenhuma justificativa científica. Então, o movimento surgiu disso, e as oportunidades que vieram para trazer para a cadeia também. Então, o que eu quero deixar claro para você? A gente entende o papel da indústria, a gente entende o papel do produtor, mas a gente se preocupa também em alinhar isso com quem vai fazer o consumo dos nossos produtos, né? Não adianta nada a gente combinar tudo aqui, como nós vamos trabalhar, e o mercado não está pronto para absorver um produto com valor diferenciado. Ou a gente fazer um planejamento e não ter o produto que o mercado quer comprar, que é um pouquinho do que eu vou mostrar aqui para vocês também, tá? Então, isso aqui, então, como eu comentei, a gente tem costume de ver esses selos. Esses aqui são alguns dos produtos que a gente tem, desde o produto que é sem glútens, que é comercializado de forma justa, a forma como o produto é trabalhado. Então, tem uma série de selos, e esses de reciclagem, amigo da floresta. Então, isso tudo é importante. Especialmente, a gente está falando um que é relacionado... Eu vou misturar um pouquinho o tema do A2 com o SG, porque está na linha da certificação, tá? Então, em linhas gerais, a certificação de vacas A2, ela é uma certificação de origem do produto, tá? Quando eu falo que o leite é oriundo de vacas que tem uma genética A2, que eu já vou explicar, eu não estou falando que a fazenda tem cuidado com os animais, eu não estou falando que a fazenda tem cuidado com as nascentes, eu estou falando apenas que a origem daquele leite, igual a carne de Angus, veio de um animal Angus, veio de uma vaca A2, tá? Já as certificações relacionadas à agenda SG, como muito bem citada, ou ela está falando de meio ambiente, que é o Environmental do inglês do SG, ou ela está falando alguma coisa relacionada à social, que aí vem o bem-estar único que envolve o bem-estar animal e das pessoas, ou alguma coisa relacionada ao G, que é da governança, tá? Então, é exatamente o mesmo tema que a gente tratava como sustentabilidade, porém com uma organização mais didática. Por quê, gente? Tem a ver com as certificações também. Muitas iniciativas que eram ditas como sustentáveis, na prática, elas
quando você colocava na balança de tudo que uma companhia fazia, ela era boa por um lado, mas você não estava vendo o outro lado. Diminuir o consumo, eu vou dar um exemplo ridículo, diminuir o consumo de copos plásticos na unidade tal, porque mandaram 150 funcionários embora. Cadê a justiça? Cadê a sustentabilidade disso? Então, a governança ela é muito importante, ela está relacionada com as certificações e ela vem para a gente poder medir e provar que as atitudes que estão acontecendo realmente, no frigir dos ovos, na soma de todos os fatores, favoreceram de forma global o planeta, né? Então, se você faz uma coisa que é boa por um lado e muito ruim pelo outro, isso não é mais aceito pela essa nova nomenclatura do ESG. Temos alguns desafios, sofremos alguns ataques aí, como um todo, como pessoas que acreditam no futuro melhor. Não tem nada a ver com ecoterrorismo, tá? Tem a ver que a gente acredita que a gente precisa mudar para continuar e que a gente pode fazer as coisas de forma escalonada, que a gente não está fazendo tudo certo nem tudo errado, é nisso que eu acredito. Tem muita coisa que... minha família também é produtora de leite, a gente erra muito e acerta muito também. Eu acho que a gente acerta mais do que erra, então está fácil, é aí que vem a oportunidade do Estado. Eu acho que na estrutura que a gente tem uma oportunidade de uma onda que está vindo forte aí, que está ligado com a questão do crédito de carbono, que é a agricultura regenerativa, que é aquele conceito da parte de ambiente que... Você, para vender ou comercializar crédito de carbono, não necessariamente precisa plantar floresta. O solo bem manejado, com a biodiversidade, que só é possível em estruturas similares com o que a gente tem no Estado, ele sequestra carbono também. Isso aí a gente pode estar falando de uma oportunidade disruptiva aí. Depois a gente volta a falar nisso. Então, como eu falei para vocês, o meu principal papel é aproximar a todos do que o consumidor deseja e a linha de tendência do consumidor. É claro, gente, que eu não estou falando... A questão da segurança alimentar ela é fundamental num país como o nosso. Tá? E quando eu falo segurança alimentar, não é a forma como o alimento foi preparado, isso é segurança do alimento. A segurança alimentar é saber que todo mundo vai ter algo para comer num país como o nosso. E a gente tem uma divisão muito grande. Né? Como é que eu vou aumentar a lucratividade, mas eu preciso produzir mais alimento e mais barato? Esse é um dos grandes desafios que a gente passa na pecuária leiteira, porque ele é um alimento imprescindível para a nutrição humana. Né? Então, é um alimento tão nobre e a gente quer que todo mundo consuma ele, mas a gente passa por alguns desafios, então, a gente não pode deixar passar nenhuma oportunidade de agregar valor a ele. Eu acho que essa questão do ambiente ela é uma oportunidade grande. Né? E é possível até mesmo pensar em diminuir o custo de produção, aumentando a produtividade, mas sem comprometer mais o ambiente, fazer mal para os animais. Isso não vem junto. Então, é complexo a atividade, é complexo o que o mercado está apresentando para a gente, é complexo o que o mundo pede, mas é possível ser feito se vocês não perderem a visão do todo. Não olha só para um lado nem para o outro, porque senão você faz o famoso greenwashing, né? Que é você faz de conta que está fazendo a coisa certa. Esse termo é famoso e... Vocês vão, provavelmente, na mídia, vocês vão ver vários exemplos disso. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Vocês sabem da questão das lojas americanas, né? Que tem um pequeno rombo de alguns bilhões no balanço dela. Isso é uma falha gravíssima de gestão. Né? E ela era uma empresa que tinha uma nota de ESG, que quanto mais alta a nota de ESG, as empresas ganham valor na sua ação na Bolsa. E a Americanas ela era uma empresa tida como altamente preocupada com as questões ambientais, sociais e de governança. Só que era mentira, né, gente? Quem estava fazendo o relatório nunca foi olhar se o dado era verdadeiro. Então, isso traz um pouco de descrédito. E isso é um greenwashing, é um exemplo de greenwashing. Né? É o famoso, na minha época tinha outro nome, era para inglês ver, não sei se vocês lembram desse termo. E a gente tem que evitar isso. Né? Por isso que a certificação é importante. Se a gente alega uma qualidade nutricional do produto e alguma pessoa tem o desconforto e chega ao acordo que não, isso aqui não era leite A2, era leite misturado, para poder cair em descrença com essas fake news na velocidade que é um pulo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que o Ministério exige que, para você colocar alguma alegação no rótulo de um produto, tem que ter um controle por trás disso. Não pode falar só porque você acredita que é. Tem que provar, medir e rastrear e lacrar tudo para poder funcionar assim. Tá? Então, o comportamento do consumidor está ligado com tudo que eu falei para vocês. O consumidor hoje ele lê rótulo, questiona a origem e o modo como os produtos são produzidos.
Quem nunca teve que ficar defendendo a produção de leite? Que a gente não está fazendo mal para a vaca? Quem aqui? E, às vezes, a pessoa vem tão irracional, e eu queria falar que a gente não pode ser racional igual a eles. É isso que eu... Né? Então, eu vou falar, mas leite, bebida à base de aveia, tem menos pegada de carbono, é menos prejudicial ao meio ambiente do que o leite. Porque leite é leite, gente, né? Não é verdade. Se você considerar a quantidade de proteína que existe num litro da bebida vegetal em relação ao litro de leite, o leite tem 8 vezes mais proteína do que a bebida vegetal. Tem problema a pessoa preferir bebida vegetal? Não tem problema nenhum. Só não vai comparar coisas que não são passíveis de comparação. Então, se você quisesse entender o impacto ambiental de 1 litro de leite, você teria que comparar com 8 litros da bebida vegetal. Aí você poderia fazer uma comparação justa. Aí, quando você faz essa comparação, quem tem a maior pegada de carbono? Quem emite mais gases de efeito estufa na hora da fabricação por grama de proteína? É a bebida vegetal. Então, isso é um fato. Eu não estou falando que um é melhor, e o outro é melhor, mas eu estou comparando as coisas na mesma régua, tá? A mesma coisa você pensar que alimentos, espinafre é uma ótima fonte de cálcio. Ok. Só que para você poder consumir a quantidade de cálcio na mesma biodisponibilidade que existe no leite, você vai ter que comer bastante espinafre, tipo 1 quilo de espinafre. Não é 1 quilo, não, é 700 gramas, só para não mentir. Já com leite, você consegue com 2 copos de leite, que é facinho e gostoso de tomar. Então, tudo na vida a gente tenta entender, não ser radical e basear nas ciências. Então, não pode ficar nervoso quando vier o fake news. Vamos seguir na informação e a gente chega longe, tá? Então, mas o produtor está buscando produtos sustentáveis e orgânicos e buscando conexão com as marcas. Ele quer compartilhar do mesmo propósito da marca, né? Então, o que influencia o consumo aqui? Isso aqui é importante, é quem está comprando nosso produto. O crescimento econômico e o aumento da renda, o preço do produto, mudanças demográficas e populacionais, né? A gente vê que as novas gerações elas consomem menos leite do que as gerações anteriores, e a cada nova geração que o pai não tinha o hábito de consumir, o filho deixa de ter também. Várias pesquisas mostram isso, porque a pessoa nem sabe, leite inflama. A pessoa, como assim? Não tem como assim. Ter certificação, ter confiança, isso ser rastreável, ser transparente. Inovação, o leite A2 é uma inovação relativamente recente, né? Começou a ser estudado em 1990 na Nova Zelândia, mas hoje atleta dificilmente consumia leite. Agora tem uma pesquisa grande, extensiva nos Estados Unidos, que foi feita especificamente com atletas. Talvez pela natureza da atividade deles, eles tinham uma tendência a ter um desconforto maior quando consumiam leite. Isso foi reduzido em 70% do público pesquisado com o A2. Tá? A proteína A1 ela tem uma tendência a aumentar a quantidade de muco intestinal e diminuir a motilidade. Então, talvez para o atleta isso seja um dos fatores que neles isso é mais sensível. Mas no A2 não faz isso. Tá? Então, semi-inovando, saudabilidade, que é esse conceito que tem que fazer bem para o planeta e bem para o corpo, né? E os atributos embarcados, né? Então, isso é que o consumidor ele quer padronização, comprometimento, confiança, visibilidade, valor agregado. Então, o mercado consumidor nosso, que pode pagar por produto artesanal, por produto com certificação de origem, ele está mudando também. E a gente precisa ficar atento ao outro para posicionar bem a nossa marca, senão o que vai acontecer? Vai vir o tofu com marca de origem, vai vir produtos que vão tomar o nosso espaço cada dia mais. Tá? Então, esse aí é um exemplo de uma das marcas que a gente trabalha. A gente tem 2 certificações aí nessa embalagem, que é o leite A2 e o bem-estar animal, e tem outros selos também que vão agregando serviço. Né? Isso é um leite A. A gente também tem uma marca aqui do Linneu, que é a Missões, que tem a embalagem aqui, que é certificada para bem-estar animal, e existe uma valorização. Quando você consegue achar um nicho de mercado que paga mais por aquele produto, o ganho é direto e reto. Né? Esse leite aqui, eu nem vou falar quanto que ele é vendido lá no Nordeste, não, que dá
R$18 o litro, tá? Só para vocês saberem. As marcas de A2 em Belo Horizonte, que é a Italá, que é Piracanjuba, o HT, né? Elas estão na casa de R$12 a R$13. E o produtor está recebendo mais por isso. Tá? É uma possibilidade, todo mundo vai conseguir fazer isso? Não, porque às vezes a estrutura da fazenda não permite. Mas se não for para leite A2, existem outros caminhos para certificação, muitas vezes relacionados com a agenda ESG, tá? Para agregar mais valor à marca. Esse é o exemplo da Italac, né? Alguns produtos diferenciados, olha lá, aquela manteiga ali, ela é a manteiga que tem o selinho do A2, do lado, R$10 a mais do lado da companheira dela lá. Ela tem bem-estar animal e A2. Tá? Quais são os desafios? A gente está entrando atrasado nessa luta. Tá? A gente precisa correr atrás do... Vocês não estavam contando tempo aí, não? Não, já vi. A gente está concorrendo, isso chama stomach share. Olha que coisa ridícula, né? Mas é verdade. Igual tem um market share, que o share do inglês é a parte, né? Então, você quer saber qual que é o market share da minha empresa? Quanto que a minha empresa ocupa do mercado? Quanto que o produto ocupa do mercado? E aí tem o stomach share. Quanto que o leite, quem é que está dominando o estômago do consumidor? Então, a gente está brigando com bebida vegetal, com refrigerante, com suco de fruta, com café e com chá. Temos que correr atrás do prejuízo, gente. Por quê? O volume... a produção de bebidas à base vegetais, em comparação à de leite, ela é 10 vezes menor, mas ela cresce 5 vezes mais rápido. Então, se a gente não trabalhar o marketing, a gente vai perder o stomach share aí, tá? Então, no primeiro trimestre de 2020, o volume de leite de aveia aumentou 478% nos Estados Unidos. Tá? O volume de leite diminuiu 14 milhões de litros no primeiro semestre. E, por quê? Se aumentou, só tem um estômago. Se está entrando mais leite de aveia, tem que estar saindo alguma coisa. E não é o refrigerante, não é a cerveja, está saindo leite. Né? Então, a tendência é que o queijo vegano continue alta, com projeção de crescimento de 10% ao ano até 2027. Né? O mercado de queijo vegano deve movimentar aproximadamente 7 bilhões até o final de 2030. Aí, vamos lá. Não é porque é vegano que faz menos mal para o meio ambiente. Isso é outra fake news do inferno que a gente precisa resolver. Tá? Eu não sei exatamente. Constância, sempre, né? Fatos, argumentos. Né? Você, para produzir tudo bem ter monocultura e produzir soja e fazer tofu, mas não quer dizer que ele vai fazer menos mal para o meio ambiente. E cada coisa tem a sua métrica própria. Né? Precisamos ter produções em escala, porque senão a gente não consegue alimentar o mundo. Né? Mas, assim, não vamos perder a régua é a mesma para todos. É só a gente olhar direito, não tem nenhuma verdade absoluta nisso. Então, a busca no estilo de vida mais saudável é um dos maiores motores para o mercado de proteínas, né, leites e snacks alternativos. O produto à base de vegetal ajuda a reduzir os níveis de açúcar e gordura no sangue, além de minimizar o impacto ambiental e o sofrimento animal. Oh, Jesus, não é verdade, tá? Eles não é assim que funciona. Veja aquela conta que eu fiz para vocês, 1 litro de leite para 1 litro de bebida vegetal. E a biodiversidade ela não é diretamente favorecida por ser pecuária e agricultura. Então, tudo tem uma régua. Agora, o fato é que o número de lançamento de bebida vegetal tem crescido de forma muito importante. Olha lá. Vocês acham que a gente teve 316 marcas de leite lançadas em um ano, um período de 5 anos? Não, a gente teve menos marcas. Provavelmente o número de marcas... Uma pequena variação pode ser que exista, mas o vegano no Brasil mais do que nos outros países, mais do que no México. E o que é mais interessante? Eu vou dar uma... Ai, Jesus! É o seguinte, o pessoal que produz hambúrguer natural, hambúrguer de carne mesmo, que produz os produtos lácteos, são os mesmos que produzem os produtos veganos, gente. É a mesma indústria, não são inimigos, são as mesmíssimas empresas que produzem. O maior frigorífico do mundo é o maior produtor de produto vegano do mundo. Tá? Só para deixar claro, que a questão é muito mais comercial do que de saudabilidade. Tá? E tudo bem ele fazer isso, mas então...
não fica, ele vai de acordo com a maré, tá? E isso aqui é só para vocês verem como está crescendo o mercado de leite. Ele está crescendo, a estimativa é um crescimento de 3%, tá? Em comparação, perdão, esse aqui é 10%, que é o mercado de produtos veganos, e esse aqui é 3%, que é o mercado de produtos lácteos, o tamanho do market share, né? Falamos de 640 bilhões contra 73 bilhões, mas o crescimento é bem mais acentuado em relação ao leite. E o que acontece? Isso aqui é qual é o tipo de preferência de leite do americano? Então, a gente tem lá, 40% prefere o leite padronizado com 2% de gordura, 36% prefere leite integral, 12% leite que não é leite, not milk, né? Que é de aveia, outras coisas. 1% é o leite padronizado, 11% prefere o leite desnatado, né? Semidesnatado, 1%, e assim vai. Né? O que não é de vaca, que é de cabra, etc., mas está subindo aí, ó, na lista de preferência do americano. Aí vem a oportunidade. Né? A certificação ela tá sendo pensada para nicho de mercado, sim, mas é uma oportunidade de a gente agregar valor. Né? Tanto pensando nesses 20% de público que estão dispostos a pagar mais pelo leite A2, porque sentem desconforto a consumir outro leite, quanto nesse novo mercado consumidor que tem restrições a como os animais são tratados. E porque se você consegue agregar valor ao produto final, tratando melhor os animais, com um ambiente mais positivo para as pessoas na fazenda e sem ter compromisso na lucratividade, se você encontra um caminho para agregar valor a isso, por que não fazê-lo? Tá? Então, nenhuma dessas certificações elas vão contra a rentabilidade, pelo contrário, são uma enorme oportunidade de aumentar a rentabilidade na cadeia produtiva, para um nicho de mercado ou como um movimento mais estruturado, pensando nas questões de ESG, se você conseguir um arranjo produtivo local de fazendas que respeitam boas práticas, que ressequestram carbono no solo. Então, isso aí isso é uma outra possibilidade, mas eu acho que tem alinhamento com o que eu ouvi e vi aqui do sistema de produção do Estado. Tá? Só para falar aí, o pessoal quer consumir alimento mais saudável e 67% está disposto a pagar mais por isso. Isso aqui é um dos exemplos de produto que a gente tem certificação para bem-estar animal. O nicho de mercado, como eu falei, para esse leite é de 20%. A diferença do preço de venda é de 30% a 40%. Tá? Para os produtores, eles vão de 15 centavos até 20% a mais do leite do CPEA, vai variar de acordo com a região, então é um ganho bem interessante. E nos próximos anos, o crescimento desse mercado ele é igual ao crescimento do mercado de produtos veganos. Tá? O de leite é 3, o desse aqui é 10. Então, eu já falei para vocês como que ele funciona, né? Em linhas gerais, a certificação é relativamente simples. A vaca ela é genética, igual se fosse sangue AB, O positivo, ou ela é A1A1, A1A2 ou ela é A2A2. Você faz um exame de laboratório, determina qual é a genética dela, e você separa essas vacas e só tira o leite dela, separa o leite e manda para a indústria separado. É isso que é o processo. Parece que é simples, mas tem que lacrar o leite, o tanque tem que ser separado, mas, na essência, é isso que é a certificação. Tá? O animal tem que estar registrado lá no Ministério da Agricultura, a quantidade de leite produzida, mas a base é essa. E você consegue agregar um valor interessante aí aos leites. Tá? Aqui são alguns exemplos. O bem-estar animal, a mesma coisa. Ele é feito, a fazenda tem que seguir as 5 liberdades do bem-estar animal, que o Leonel deve falar para vocês daqui a pouco. Né? Não pode sentir fome, não pode sentir sede, não pode ser machucado, não é nada do outro mundo. A maioria a gente já faz, tem alguns cuidados que às vezes passam despercebidos, mas a fazenda que tem cuidado com todas as 5 liberdades, ela ganha uma certificação. Né? Temos vários produtos certificados em bem-estar animal. Até trouxe aqui a bela garrafa da Missões, que é um leite A, que aqui no Mato Grosso do Sul, de Dourados, que tem essa certificação, né? Que já está de olho no mercado diferenciado, e alguns outros produtos também que têm as duas coisas. Tá? Só para finalizar, a certificação, a gente não pode colocar no rótulo coisa que a gente não tem como provar, porque senão a gente tira a credibilidade da tecnologia. Tá? Se a gente começa a falar que aquela fazenda tem bem-estar animal e coloca no rótulo, fazenda amiga do animal, alguém vai lá e filma alguém dando
chulapada nas vacas, nos bezerros, isso aí avacalha. Todo mundo está mentindo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, ser muito sério. Por isso que é importante a gente cuidar da origem, da transparência e falar com o consumidor, tá? Porque a gente não pode ficar olhando só para a fazenda e só para a indústria, e temos que olhar também para quem vai consumir nossos produtos hoje e daqui a alguns anos também, que são as tendências dos novos mercados, né? E certificação, como eu falei, faz parte da agenda ESG. Só se vocês quiserem acessar materiais sobre como que funciona o exame genético, as certificações, o nosso site é integralcertificações.com.br.